área de médica. A última. Queria mostrar uma coisa pra vocês. É que aqui eu ainda não fui presenteado, mas tinham anos que as equipes presenteavam a gente, sabe? Não, tem anos que as equipes presenteiam a gente. Antigamente, ó, a galera presenteava a gente. Só que agora, né, o cara fica sem camisa, sem moletom. O moletom tá ficando frio. Né? O cara vem passando frio. O moletom a gente pagou e até hoje não tirou. Calma, o pior é quando prometem pra gente as coisas. Cara. Também. Mas tudo bem, a vida é assim. A vida é assim. Galerinha, ó, claro que eu não abri lá no pensar, né, que eu tava com medo, imagina, a aula poderia ficar problemática, certo? Pra ninguém ficar magoado. Mas como a gente tem os presentinhos, a gente usa. Ô galera, o negócio é o seguinte, ó. Brincadeiras à parte. Mas aí o cara é brincadeira, né? Peraí. Usa agora. Deixa eu Fala na mãe do treinador, pessoal. Pois eu devolvo, mas eu devolvo isso em giz. Eu devolvo isso em giz. Não te importa não sujar dinheirão, né? Ô galerinha, o negócio é o seguinte. Olha só. Como é que começou o contato do ser humano com o magnetismo? Exatamente, o amigo na outra sala pegou uma picareta já e... mais ou menos isso, né? Pega lá a rochinha. O que chama a atenção nessa rocha estranha? Pode atrair ou pode se repelir, dependendo para onde tu vira. Outra coisa que chamou a atenção, pendura a rochinha por um fio, ela oscila e para, apontando um lado para o norte, outro lado para o sul. Show de bola. Já que os opostos, antes era positivo, positivo, positivo com negativo, agora é norte, a gente vai chamar de norte a parte da pedra que aponta para o norte e vamos chamar de sul a parte da pedra que aponta para o sul. Porém, se a Terra é um grande ímã e os opostos, se o polo norte é atraído, o polo norte da pedra é atraído pelo polo norte geográfico da Terra, é porque lá próximo tem o polo sul magnético. Então a primeira coisa, pegadinha clássica de vestibular. A galera foi tentando entender como é que o ímã funcionava e novas descobertas foram surgindo. Corta o ímã no meio. Vira dois ímãs, cada um com o polo norte e o polo sul. Onde já tinha um polo, mantém-se. Onde tu cortou, brota o polo oposto. Tranquilo? Nada demais. E se eu esquentar demais essa rocha, essa magnetita? Chega uma hora que ela deixa de ser magnética. Como é que a galera explicou esses dois fenômenos inicialmente? Os ímãs. É que é cheio de imãzinho elementar. Ponto Curie. Parabéns, garoto. O nome do ponto que eu estava falando é ponto Curie. Tens razão. Aí o seguinte, o Weber disse, né? Eu sei por quê. É porque é cheio de ímã elementar. Quando tu corta, fica ímã elementar de um lado e ímã elementar do outro. E como temperatura médio grau de agitação das moléculas, se tu esquentar demais os ímãs ficam tudo doido, um aponta para um lado, outro para o outro, anula o efeito magnético. Nada demais até agora. Mas tem três classificações para o comportamento das substâncias frente a um campo magnético. São ditas ferromagnéticas, paramagnéticas ou diamagnéticas. O que é a ferromagnética? Fortemente atraído. Exemplo, ferro, claro, né? O níquel e cobalto deixa de segundo aviso ali. Paramagnéticas, fracamente atraída. A janela ajuda a lembrar dois materiais, vidro e alumínio. E aquilo que eu adoraria atrair acaba repelindo. Prata e ouro, exemplos de substâncias diamagnéticas. Tranquilo até aqui a revisão? Um dia o sujeito foi dar uma aula, levou o circuitinho elétrico, série paralela, aquela história toda, e uma bússola estava incomodando. Tirou a bússola do bolso, colocou do lado do circuito. Ørsted, o nome do cara. Ele percebeu que ao ligar o circuito, a bússola apontava para outro lado, não para o norte do planeta. E desligando o circuito, a bússola se equilibrava na posição adequada. Naquele dia ele percebeu que corrente elétrica gera campo magnético. Mais especificamente, cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Um bom teste é pegar a bússola, seja do teu celular ou uma bússola normal na tua casa, se aproximar de um objeto que seja percorrido por corrente elétrica. Certamente tu vai perceber que ali nas proximidades a bússola vai ficar
né, um pouco confusa. Nada demais até agora, concordam? Teve uma passagem que eu não fiz direito, que eu quero fazer, que eu não fiz ainda, que é importante fazer. Tu lembra que para cargas elétricas positivas e negativas dava para desenhar as linhas de campo e elétrico? Concordam, já que são cargas elétricas? Se eu precisasse desenhar o vetor campo elétrico ali, eu te ensinei que ele é sempre tangente à linha de campo. Da mesma forma que um objeto em movimento circular uniforme, se eu desenhar a velocidade dele, é tangente à trajetória. Lembra disso? Se eu tiver um ímã, galera, tem o polo norte e o polo sul, eu vou ter linhas de campo, só que agora são linhas de campo magnético. Para poder enxergar essas linhas, eu poderia pegar uma folha de papel sulfite, botar um ímã embaixo e botar ferro em pó em cima. O que é mágico nesse momento é que quando tu mexe o teu ímã, tu vê o ferrinho em pó como passe de mágica se curvando no ar, para um lado e para o outro, mostrando que tem alguma força invisível ali, modificando a posição do ferro. São as linhas de campo. Se eu for desenhar elas vão ser um pouco diferentes das linhas de campo elétrico, porque as de campo elétrico nasciam nas cargas e morriam nas cargas negativas. Aqui não. Aqui elas emergem do polo norte e penetram no polo sul. Elas não nascem nem morrem, elas são contínuas. Vou fazer uma superior aqui também, vou fazer uma outra um pouco menorzinha, outra simétrica aqui embaixo. Elas são infinitas na prática, eu só estou fazendo duas em cima e duas embaixo para eu não acabar com a vida sem explicar nada. Beleza? Linhas de campo? Adivinha como é que eu poderia representar o vetor campo magnético nesse ponto? Tangencial, mais uma vez. Antes era E de electric field, né? Agora vai ser B. Ali, ó, ali, vamos ver. Esse é o campo magnético. Observem, tu lembra lá, quanto mais próximas as linhas de campo elétrico, mais intenso era o campo, lembra? Quanto mais próximas, mais intenso. Olha só esses três pontos aqui, ponto A, ponto B. Qual deles será, se bem que eu não fui honesto no desenho, mas intuitivamente, qual deles tu acha que deveria ter o campo mais forte? Parabéns, só deixa eu melhorar o meu desenho. Fazer grandão para a galera das pontas poder enxergar bem também. E deixar de ser vadio, né? Em vez de fazer só duas, eu vou fazer mais linhas. 3 linhas na parte superior e as mesmas 3 linhas de campo na parte inferior. Elas emergem do polo norte e penetram no polo. Observem que na parte externa do ímã, elas vão do norte para o sul. Mas na parte interna, as linhas de campo vão do sul para o norte. Concorda comigo? Vou pegar 3 pontos então. Ponto A, ponto B e ponto C. Onde o campo é mais intenso? A. Depois? B. E depois que as linhas se afastaram mais, tá vendo? C. As mesmas regras valem para campo elétrico e para campo gravitacional. Beleza? Qualquer linha de campo, quando tu vai desenhar o vetor, é tangencial. Quanto mais juntinhas as linhas, mais poderosa a coisa que está sendo representada. Quanto mais afastadas as linhas, menos intenso. É quanto mais próximo ao ímã? Uma da outra. Ou uma da outra? Uma da outra, a distância entre elas. Certo? Então tu vê, ó, no interior do ímã a intensidade do campo magnético é bem grande. E quanto mais para longe ou mais para o meio dos polos, as linhas se afastam um pouquinho, que eu deveria ter afastado até um pouco mais de repente, certo? Para indicar que o campo magnético está enfraquecendo ali. Beleza. Pessoal, corrente elétrica gera campo magnético. Oersted estava com um fio na sala de aula, uma bússola. Ele aproximou a bússola do fio com corrente elétrica e viu que essa coisa gerava campo. Qual é o formato do campo magnético em volta de um fio reto? Circular, são linhas circulares. E isso, a garota já pegou a mão direita e estava usando a regra da mão direita para saber para onde essas linhas apontam. Esse desenho ele está em perspectiva. A prova disso é que tu está vendo a bundinha do fio aqui e não está vendo a bundinha do fio ali. Tudo bem? Ele está meio viradinho para ti o fio, certo? Se eu fosse desenhar as linhas de campo, elas vão ser circulares. Então, no início eu vou fazer os círculos mais juntinhos, já que o campo é mais intenso. E quanto mais para longe do fio eu for, mais afastadas as linhas de campo.
A colega, ao aplicar a regra da mão direita, ela estava querendo saber da onde para onde as setinhas apontam. E aí, galerinha, na parte superior do fio, as linhas de campo estão emergindo do quadro ou penetrando no quadro? Deixa eu ver. Regra da mão direita, pega no fio com a mão direita e o dedão no sentido da corrente. Tu concorda que os dedos que acompanham o indicador emergem na parte superior e penetram na parte inferior? Então as setinhas seriam corretas assim, ó. Aqui na frente do fio está descendo, lá embaixo do fio está penetrando no quadro. Beleza? Se eu fosse fazer a vista lateral, tu olhando o fio bem de lado, como o quadro já sugere, na parte de cima o campo magnético seria representado com bolinha, com pontinho, quase que eu me arrombo, e embaixo a bolinha com um xizinho, certo? Pois não. Acho que vai ficar bravo comigo, mas pode explicar de novo a regra da mão direita? Claro, sem problema nenhum. Eu vejo que é onde meus alunos têm mais dificuldade. Mas vocês têm que fazer, tá? No dia do vestibular, quando cai isso, teus concorrentes estão tudo torto na cadeira fazendo assim, ó. Que tu tem que fazer, tá espacial a coisa. Se tu não pegar a tua mãozinha e não tentar fazer, não vai sair. Imagina que isso aqui é um fio, ó. E que a ponta da caneta diz para onde a corrente está indo. Imagina que a corrente é tão alta que o campo magnético vai ser sentido em toda a sala de aula, beleza? Corrente para lá. As linhas de campo magnético são circulares. Aqui próximo do fio teriam vários círculos bem próximos um do outro. Quanto mais longe do fio, menos círculos e mais distantes, a regra anterior. Para onde que eu faria a seta desses círculos? Nesse jeito ou desse jeito? Esse é o detalhe, entendeu? Eu pego no fio com a mão direita, ó. E o dedão tem que ser no sentido da corrente. Se eu pegar a caneta assim, os dedos indicadores vão por cima para vocês e por baixo vem para mim. Se eu mudar a posição da minha mão direita, os dedos mudam, ó. Em cima vem para mim e embaixo vai para vocês. É isso, beleza? Se o nosso fio representado por essa caneta é infinitamente longo, então aqui por cima o campo magnético estaria apontando para lá. Aqui por baixo o campo magnético apontando para mim. Uma bússola colocada aqui em cima, o norte dela ia apontar para lá, ó. Uma bússola colocada aqui embaixo, o norte dela aponta para mim. O dedão sempre tem que estar para o lado que está a corrente. Isso. Tá. Se eu virar aqui, vai para o outro lado. Beleza, galerinha? Olha que bacana. Não foi só a tua dúvida. Um monte de colega tinha dúvida. Tu teve a nobreza de perguntar. Pergunta mesmo. É óbvio que se fosse a quinta vez seguida, nessa hora o cara tem que dar uma respirada, ainda mais num terceirão de 70 e poucos, né? Ou de, sei lá, 60 e poucos. Não dá pra tu, né, ir estendendo. Eu te confessei, né, cara, quando eu tava no decisão, eu tomei uma bordoada de um professor, que eu era assim, mas é desde o começo do período de aula, 5 minutos de aula, professor mais, primeira semana, segunda semana, é por quê? O cara apontou pra mim e me esculhambou, é por quê? Murchei. Eu pensei em mudar de colégio, cara. Porque eu sempre fui questionador, é que eu não entendi o clima de terceirão. Terceirão é uma coisa nova na minha vida, né? Certo? Mas, pô, estamos no começo da matéria, expliquei poucas vezes, pergunta nobre. Claro que se tu continuar muito confuso, o ideal é tu vir no apoio pra gente ter bastante tempo de trabalhar essa ideia. Galerinha, a regra da mão direita não é difícil, mas tem que praticar ela. Agora, a coisa mais comum de se perguntar nessa hora é, qual é o campo magnético gerado no ponto tal? É aí que entra a nossa fórmula. Vamos analisar as letras daquela fórmula. O que era o μ0? Permeabilidade magnética. Olha o nome. Algo permeável é que a coisa pode atravessar. Algo impermeável é que não pode atravessar. O campo magnético, assim como a água, pode atravessar com facilidade alguns meios e não vai atravessar com facilidade outros. Ferro, por ser ferro, ele é super permeável ao campo magnético, ele deixa o campo magnético se estabelecer. Porém, o plástico, ele é isolante. Por isso que o fio elétrico ele é encapado com plástico em volta, para os campos eletromagnéticos não conseguirem escapar dali, digamos assim. Tudo bem para vocês? O que é o I? Quanto maior for o I, maior é o efeito dele ali em volta, maior é o campo magnético. E o que é o R, galera? É o raio de um desses círculos. Nesse caso, se eu quero calcular o campo magnético no ponto P, o raio vai ser a distância até o ponto P. Beleza?
Alguém poderia me explicar o porquê do 2πr? É do lado. E isso, todo o efeito da corrente elétrica está diluído numa circunferência. Por isso que eu estou dividindo por 2πr. Na faculdade, tá, galera? Na hora da gente chegar nesse cálculo, vai ser uma conta do mal. O cara pega a lei de Biot-Savart, que é uma lei vetorial, e faz a integral dentro do fio, do menos infinito ao mais infinito, e brota aquela fórmula. Eu estou te falando isso só para te explicar por que eu não fiz a continha como eu faço nas outras, mostrando a origem. Porque exigiria cálculo diferencial integral. O melhor é tu pensar assim: o campo magnético depende da corrente. Quanto maior a corrente, maior o campo magnético. E vai ser diluído numa circunferência. Vou dividir pelo 2πr. E o μ0 é pela influência do material que está ali em volta. Olha na prática como é fácil fazer a conta. Na turma A eu fiz a questão 57, que tinham 2 fios. Eu tive que calcular o campo magnético de um, calcular o campo magnético do outro, fazer a regra da mão direita para poder descobrir se eu somo ou subtraio, porque são vetores. 2 vetores que apontam para lados opostos, subtrai. Sentidos iguais, soma. E se for perpendicular? Aí pega a resultante. Faz a resultante diagonal Pitágoras, né? Faz por Pitágoras. Para vocês eu vou fazer ali o 53. Um fio condutor longo e retilíneo, às vezes vai estar escrito assim, ó, um fio infinito, te juro. Por quê? Porque a fórmula foi deduzida para um fio infinito. O máximo que eles poderiam fazer para ti é um fio semi-infinito. Ou seja, ele começa aqui e vai infinitamente para o outro lado. Comparando um fio infinito com um fio semi-infinito, qual seria a diferença? Um deu 10 Tesla de campo magnético, o infinito. O semi-infinito daria quanto? A metade, né? Tudo bem para vocês? Se um fio infinito gera em alguma região um campo de 10 Tesla, a metade dele gera metade. Faz sentido? Uma vez na vida eu vi o cara perguntar sobre a metade do fio, né? Uma questãozinha mais satânica. No teu vestibular o fio vai ser infinito. Estou te antecipando isso para quando tu lê fio infinito, tu não começar a rir ou não achar que é uma pegadinha. Porque a fórmula serve para fio infinito. O senhor me perdoa, cara, mas na prática não existe fio infinito. Se o fio tiver 2 metros de comprimento e tu for calcular o campo magnético no meio dele, a fórmula vai dar certa já. Só que se tu for calcular o campo magnético nas extremidades, a fórmula vai falhar. Ou seja, isso é só para alertar o usuário da fórmula que não vai funcionar nas extremidades do fio. É bem no meião do fio, certo? Que tu vai poder usar a fórmula. E se ele me disser, considere 10 centímetros de um fio infinito? Aí Pois então, na verdade, ó, a fórmula não tem comprimento. não importaria dele. Ou seja, tu vai usar normal a fórmula, não vai ter estresse nenhum. E outra, tá, galera? Ele não pode te pedir, te dar o tamanho de um fio pequeno, falar, considerando que esse fio é pequeno, calcule o campo magnético. Não pode. Mesmo na faculdade isso é uma encrenca. Imagina no ensino médio. Ô galera, ele forneceu tudo. Ele forneceu a permeabilidade magnética, a corrente e o R. μ0. O μ0 tu vai acabar decorando depois de fazer 4, 5 exercícios. É 4π vezes 10 na menos 7. Qual é a corrente que percorre o fio? Página 122, 53. 5 amperes. Obrigado, amigo. 5 amperes. 2 vezes π é da fórmula. Qual é a distância do fio até o ponto? 0,20. Legal, ó, o cara foi gente fina, já está em metro. Se fosse em centímetro, teria que dividir por 100. É muito comum eles colocarem em centímetro. Agora é só ter carinho. Corta π com π. Quanto é que é 2 vezes 0,2? 0,4. Quanto é que é 4 dividido por 0,4? 10. Parabéns. 10 vezes 5? 50 vezes 10 na menos 7 Tesla. Está em notação científica? Não, porque tem que ser Então vai. 5 vezes 10 vezes 6. Se esse número diminuiu, esse tem que aumentar. 10 na menos 6 Tesla. Só que tu vê, ó, ele além de dar o valor, ele pergunta se é orientado para onde que esse campo magnético aponta. Aplica a regra da mão direita, por favor. No ponto P. Para onde aponta o campo magnético? Tá lá? Pra lá. O amigo está apontando para dentro do quadro. Concorda com ele? Deixa eu ver. Pega no fio com a mão direita. Em cima está emergindo o campo magnético. Embaixo, Nossa, mas por que... penetrando. Mas cadê? Qual que é a ponta que você vai lá? Não importa a ponta. Importa é para onde a corrente vai, lembra? Esse é o fio, né? Aham. O meu indicador indica a corrente, tudo bem? Vou pegar o meu fio com a mão direita. E o dedão no sentido da
corrente. Esses dedos vão por baixo aqui, apontando para o quadro, e vem por cima. Concordam comigo? Então o amigo, ele aplicou a regra, ele apontou para o quadro na hora. Tem razão, né? Como é que eu represento um vetor que está penetrando no quadro, meus amigos? Uma bolinha, o pontinho é saindo, o xizinho entrando. Pensa que a bundinha da flecha tem aquele xizinho, né? Que na hora que ela passa, tu vai olhar a bundinha da flecha, vai ver aquele xizinho. E quando a ponta da flecha está vindo no teu olho esquerdo, tu vê um pontinho vindo pro olho. Certo? Legal, né? Eu sempre gosto de estragar o olho esquerdo. Ô, galerinha, foi muito terrível a conta? Qual é o gabarito, então? Letra? E. Penetrando no quadro, né? Perpendicularmente a... Deixa eu ver. Perpendicular ao plano do papel. Como eu desenhei assim, né, galera? Certo? Perpendicular ao plano do quadro. Eu digo isso porque às vezes tu tá estudando na horizontal. Eu vou fazer a conta na vertical. Dependendo do que está escrito depois, pode dar uma travada, né? Certo? Ou seja, dependendo do problema que eu vou fazer, para tu entender melhor, é bom tu botar a apostila na posição do quadro, por incrível que pareça. Certo? Professor, Pois não. posso pegar papel? Pode. Olha só, achei que vinha uma pergunta capciosa pelo clima, né? Professor, descobri um erro. Ô, galerinha, olha só. Uma das coisas que me diverte no terceirão, eu nunca fui professor piadista, tu sabe disso. Acho que ainda nem contei uma piada inteira aqui, uma piada de fato. Né? Tem coisa que o aluno vem comentar com a gente que não dá para não comentar. Mesmo que seja babaca, pode dar uma ajuda. Padre voador. Né? Exatamente, nunca vai acontecer uma que nem aquela, perdão. Né? Então o padre voador não retorna à terra, corre a dedução mor. Tem a da fimose, que é incrível também. Pô, tirar chapéu pro cara que inventou uma babaquice dessa. E tem aluno que acaba se beneficiando disso. Vai ter duas aqui para nós ainda. Uma é fantástica, que é do Habib me vê um kibe, que é para a próxima aula. Cara, assim ó, te juro, o Habib me vê um kibe. Já chegou cara depois do vestibular da UFSC, professor, caiu o Habib, cara, eu acertei uma questão. Que é uma coisa que terias que deduzir, entendeu? Se tu não soubesse o Habib me vê um kibe, com o Habib me vê um kibe, tu puf, na hora, o kibe sai quentinho na hora, puf, matou. Agora, uma legal pra gente discutir hoje, que não é minha, até porque nenhuma dessas são minhas, é aluno ou professor gabaritado que um dia tem a sacada, cria, e isso vai se disseminando entre os alunos. Eu tinha dado uma aula de fio reto, né, mostrando como é que calcula o campo magnético gerado por um fio reto e longo. E comecei a mostrar para a galera que se eu quiser aumentar o campo magnético num certo ponto, aqui é um fio, tá, percorrido por uma corrente. Tu concorda que a região do fio que mais gera campo magnético no ponto P é essa regiãozinha aqui que está próxima? Essa região já está mais distante, né? Essa região já está mais distante. Os físicos que estavam tentando aumentar o campo magnético gerado por fio para poder medir melhor, eles tiveram uma ideia ótima. Ué, vamos pegar o fio reto e vamos enrolar o fio em volta do ponto. Tu concorda que dessa maneira o fio fica mais próximo do ponto? Beleza? Ou seja, enrolar o fio em volta de uma região aumenta o campo magnético. Como eu não posso deduzir fórmula dessa parte, porque é uma fórmula que deriva de integração, eu simplesmente falava para os meus alunos, galera, quando o fio estiver enrolado, vai formar uma espira. Uma espira. É o nome dessa figura. O que é ex-namorado mesmo? Que não é mais. Não é mais namorado. O que é ex-marido? Não é mais marido. Ex-amigo. Deixou de ser amigo. O que espi sugere? Que não tem pi. Como é que era a outra forma? Mi0 vezes I sobre 2πr, mas como é espi, 2r. Cara, tu vê, ó, é uma coisa extremamente tosca. Porém, eu vi a dificuldade dos meus alunos em decidir qual fórmula eu uso. Eu uso a fórmula que tem o 2πr ou a fórmula do 2π? Mas ele vai ser cortado de qualquer jeito. O pi? Não, daí no caso não. Concordo. Tá, tudo bem. Numa delas o pi vai ser cortado, na outra não. Então vai dar diferente. Não, vai dar sem pi. Não, o coeficiente ele não corta o pi, o quadro. Se numa tem um pi e na outra não tem, não pode dar igual, né? Como é que duas contas vão dar iguais, uma com pi e outra sem? Beleza? Naquela corta, nessa já não vai mais poder cortar. Aí vai ter só o pi ou dois também? Tá vendo aquela fórmula lá? Olha pra essa, o que ela não tem? O pi? Isso, esse pi. É a piada tosca. Olha essa equação aqui. Sim, o
o 4π vai continuar aparecendo aqui 4π. Beleza? Beleza? Ô galerinha, como eu estava te falando, quando o aluno veio com essa piada, eu botei a fórmula, ele professor, sabe a dedução da fórmula da Espira? Aí eu já senti o clima de novo, né? Eu, não sei, me ensina a dedução. Aí ele falou, pô, espi não tem mais pi. Aí vira, né? A expira, acaba o pi. Eu não precisei disso no terceirão porque eu fiz de uma outra maneira. O que eu acabei de te dizer que acontece quando eu enrolo o fio em torno do ponto? Aumenta ou diminui o campo magnético? Aumenta. Compara as duas fórmulas. Se tu fosse jogar os mesmos números nas duas fórmulas, qual que vai dar o resultado maior? A que não tem pi, né? A que tem pi vai ser dividida por pi, vai dar 314% a menos. Certo? 3,14% menor vai dar, né? Aí então eu descobri assim, matematicamente, eu sabia que a que dava o resultado maior era da Espira e a que dava o resultado menor era do fio reto. Só que o ESPI é foda, cara. O ESPI é legal. Então, às vezes, o aluno que não tem essa, né, que não fica pensando matematicamente o tempo inteiro, ele usa a piadinha tosca, descobre a fórmula e mata mais uma. Quero ver, hein? Aplica a regra da mão direita e me diga, o campo magnético no centro dessa Espira aponta para vocês ou aponta para o quadro? Pega um pedacinho da Espira com a mão direita, qualquer pedacinho. Pra nós. Bastante gente segura, hein? Tô gostando de ver. Isso, eu gosto de ver a galera assim. Tem que fazer, tem que pegar. Tem que pegar com vontade. Ó, pedacinho do fio, não é isso? Pega com a mão direita. E o dedão, ó, tá emergindo, né, do centro, né? Aqui fora tá penetrando, ó. Ah, pessoa, mas se tu pegar do outro lado. Deixa eu ver. Tá no mesmo. Lá fora penetrando e aqui dentro emergindo. O campo magnético no centro da Espira aponta para vocês. É uma bolinha com pontinho ou com xizinho? Vai ser o contrário. Pontinho, né? Apontando para vocês. Galera, esta fórmula é para calcular o campo magnético da Espira. Aonde? No centro da Espira. Ele não tem o direito de te pedir aqui, ó. Ele não pode te pedir o campo magnético aqui. Ele não pode. Mesmo num curso superior, essa é uma pergunta absurda. Então é só no centro, beleza? Mi0i sobre 2r. Peraí. Olha para essa fórmula. De quantas maneiras diferentes eu posso aumentar o campo magnético? Como é que eu quero aumentar o campo magnético? Duas maneiras. Concordo. Aumenta o I, aumenta o campo magnético. Diminui o R, aumenta o campo magnético. Tudo tem limite na vida, né? Eu não posso pedir para Itaipu deixar de fornecer o Brasil e, não dá para aumentar a corrente aqui no meu laboratório? Eu quero fazer uma experiência com uma corrente com um campo magnético gigante. Não dá, né? É inviável. Eu não posso diminuir o raio, porque uma hora o fio vai ter que ficar tão fino para ter uma circunferência, né? Que vai ficar tamanho do átomo, não vai me ajudar. Eu posso, em vez de fazer uma volta só de fio, boto mais uma Espira e mais outra Espira, e se eu quero muito campo magnético, eu dou milhares e milhares de voltas de fio. Tá nascendo aqui para nós o famoso solenoide. O que é o solenoide? É tu pegar um material ferromagnético como núcleo e em vez de colocar uma Espira só, tu fica enrolando um monte de fio, milhares de voltas. Não espiral. É, só que, né, tecnicamente é tipo um espiralzinho. Só que assim, o espiral do caderno a gente não sobrepõe as voltas, né? Aqui no solenoide, às vezes, a gente sobrepõe várias voltas de fio, certo? Cada volta daquela é uma Espira, por isso que o campo vai ficar amplificado, beleza? Suponham vocês que tem uma, duas, N voltas de fio. Se tu quiser calcular o campo magnético do solenoide, lógico, é Mi0, esqueci o que é o Mi0. Permeabilidade magnética ninja. Vai depender do I, quanto maior o I, vai depender do N. Quanto mais voltas de fio, maior o campo. Agora olha que interessante. O que é isso aqui? Não, desculpa. Isso. É o comprimento. Olha que interessante, galera. Por que será que quanto menor o comprimento, maior o campo? Mas tá mais
mais concentrado, as espiras estão mais espremidas. Outra, essa fórmula é para o campo magnético no centro do solenoide, não é fora, não é do lado, é bem no centro, certo? Porque as fórmulas para outras regiões ficam bem mais complexas, beleza? Concordas que a fórmula do solenoide não dá para confundir com as outras, né? Porque tem o N. Agora, e o SPI serve para a gente saber decidir das outras. Não vai ter mais fórmula, tá, galera? Agora é a aplicação delas. Já viu o filme que tem isso aqui? O filme é famoso que tem isso aqui. Porque geralmente, sabe, tem um mocinho, né, que é casado com a menina bonita, gostosa do filme, e tem um bandido feioso. No começo o mocinho só se arromba, quase morre, o mundo quase acaba. E aí sempre tem que ter a parte de explosão e tal. E o melhor lugar para fazer esse tipo de coisa é ferro velho. Ferro velho é tudo barato, explode o carro que para nós pode parecer um carrasco, para eles está no ferro velho, já não usa mais, bum. Aí fogo, a galera curte, né? Aí tem o mocinho de uma hora para dentro do carro, trancado. E milagrosamente o bandido já está no guindaste, pegando o carro e jogando no triturador, né? Aí o mocinho quase morre, ele escapa e aí mata o bandido, namora com a menina e todos ficam felizes. Não lembro. Agora, eram vários, né? São vários que são repetidos assim, né? Tu já viu aquela parte do filme, clichêzaço, que o cara tem, só um pouquinho, o cara tem um guindaste e nesse guindaste tem uma coisa redonda, gigantesca. Ele aperta o botão, o carro gruda. É um mega imã. É um mega imã. Aperta o botão, não é na verdade um imã, é um eletroímã. Eletroímã porque é um imã formado por corrente. Porque se fosse um imã normal, como é que eu ia soltar o carro depois, né? Sacou? Tu acredita que dá pra fazer um eletroímã na tua casa hoje? Pega aquele carrinho de brinquedo do teu irmão, aquele de 10 pila, desmonta. Pega um prego na oficina do teu pai. Pegou o prego, enrola o fio do carrinho que tu desmontou. Pega a pilhazinha, fecha um curto com o fio. Se tu aproximar esse prego enrolado em fio de algo ferromagnético, gruda. Desconecta a pilha, desgruda. Pilha, fio, um prego, para tu enrolar como núcleo. Pronto, faz o eletroímã hoje, beleza? É bem divertido. E, claro, o ideal, né, é se o carrinho não for mais usado, porque o irmão chorando não vai ficar legal. Qualquer coisa, tu gasta 5 pila, vai na Eletroparts, compra fio, compra pilha e brinca em casa. Eletroímã, fácil pra caramba de construir, hein? E as aplicações são várias. Um aluno da outra turma perguntou, sabe o quê? Professor, que história é essa de ferro líquido? Já ouviram falar? Das experiências das feiras de ciência? Não é ferro líquido, tá, galera? Ferro líquido, tu tem que derreter, ele fica até rubro quando tá quente. Se tu botar lá vermelhão, tu bota lá fundição no YouTube, vai aparecer vídeo do cara derretendo ferro líquido nos moldes, espirrando ferro pra tudo lado, é bonito de ver. O da feira de ciências não é ferro líquido, é cola, a galera bota ferro em pó e pega um ímã e traz próximo. Quando o ímã vai tentar atrair o ferro em pó, a cola não vai deixar, aí vai aparecer um monstro vivo com vários tentáculos, querendo se mexer. É bem divertido. Não é ferro líquido, tá? Pode usar geleca também se quiser, ou massinha. Aí tu faz um pirão, se quiser fazer um pirão bem molinho, tu joga ferro em pó da serralheria da esquina, pega um ímã e teu irmãozinho novo vai ficar achando que é um bicho vivo. Olha só, deu geração espontânea aqui, irmãozinho, vem ver. Tu brinca e ele vai achar que é um ser vivo lá, beleza? Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Eu declaro encerrado! Eu declaro encerrado o volume 5 e que venham mais! Sem drogas e preservativo, por favor.